Deixa eu ler essa escritura, que é muito importante para nós. De tempos em tempos, nós precisamos passar por aqui. Passe por aqui e observe o que o orgulho pode fazer com uma pessoa. A Bíblia diz que antes da queda, antes da desgraça, vem o orgulho. E que Deus, o próprio Deus, se opõe aos orgulhosos, mas Ele dá graça maior aos humildes. Eu sempre falo que humildade é igual a promoção. E que Deus é atraído pela humildade. E a humildade é uma capacidade de servir, de ouvir a Deus e de se submeter à sua vontade. Jesus disse que o maior é o que serve. Paulo disse que a nossa atitude na vida tem que ser a mesma de Cristo. Que não quis ser igual a Deus, mas desapegou-se, a Bíblia diz. E ele assumiu, ele se esvaziou e assumiu uma condição de servo para cumprir com o propósito. E a Bíblia diz que ele se humilhou à mais baixa posição. E Paulo disse que esse ato foi o que o levou à grande honra que em Filipenses 2 ainda continua falando. Que ele se humilhou à mais baixa posição e Deus então o exaltou à mais alta posição. E que então deu a ele um nome que está acima de todo nome e que todo joelho vai ter que se dobrar diante dele um dia. Muito bem. Quando nós entendemos isso, nós nos lembramos que pouco antes dele ir para a cruz, ele tirou a capa, ele pegou a toalha e ele lavou os pés dos discípulos. E ele disse: vocês não entendem o que eu estou fazendo agora, mas vocês vão entender depois. Porque é para isso que estamos aqui. Como disse Jesus, para dar a vida pelos irmãos. Para nos levantar todos os dias, pegar a nossa cruz e negar a nós mesmos. E segui-lo. Então, Naamã, a Bíblia fala que Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Deus estava tratando com a nação de Israel e deu vitória a Naamã, a Síria, por intermédio de Naamã, contra Israel. Aliás, a gente vai ver isso na Bíblia, né? Por exemplo, o próprio Nabucodonosor sendo chamado de meu servo. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. E nós vamos ver que a lepra de Naamã vinha de um coração orgulhoso. Naamã, aqui neste texto, nós vemos a história de um homem que se escondia atrás de uma armadura. Que fora ele era um homem respeitado, admirado, mas quando ele tirava a armadura, ele era um leproso. Que é o que acontece com muita gente. Fora, a pessoa tem uma armadura que esconde a sua lepra, a sua decadência emocional. O orgulho estava arruinando
com a vida de Naamã. Porque nós vemos claramente que essa lepra, ela provinha de um coração orgulhoso, autocentrado, cheio de si, com um olhar altivo, que queria as coisas do jeito dele. Quando as coisas não saíam do jeito dele, ele agia, ele entrava no modo reptiliano. Ele não pensava mais, que é o que nós vamos ver. Quando não saiu do jeito dele, ele saiu pisando duro e esqueceu que ele era o leproso, ele é que precisava de socorro. Mas ele agiu como se a vida dele tivesse perfeita, que é o que acontece com algumas pessoas. Elas estão leprosas, sendo humilhadas, a vida travada, mas o que sai delas é um orgulho tão grande, e elas agem como se elas não precisassem de Deus, ou até não precisassem de ninguém, como se elas não tivessem problema nenhum, e não se humilham. E Naamã passou assim, pertinho de perder a vitória dele, por causa de nada, que os seus servos, um bom servo. Pode ver que os servos, eles sempre têm uma visão sábia. Quem tem espírito de servo, tem a cabeça de servo, tem atitude de servo. Cabeça de servo, espírito de servo, atitude de servo. E qual é a atitude de um servo? Sábia, inteligente, madura, porque foi um servo que disse para ele: mas meu Senhor, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, mas apenas que se banhasse no Jordão. Você já parou para pensar que você pode estar perdendo grandes coisas por causa de uma coisa pequena, uma ordem simples que você não quer obedecer, não quer se submeter? Que se apenas fizesse, se apenas se submetesse a uma ordem simples. Meu Senhor, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, mas apenas pediu que se banhasse no Jordão, mas não, ele idealizou algo e não estava aberto a abrir mão da sua idealização. Eu pensava que ele ia sair e que ele ia colocar as mãos e que ele ia fazer do jeito que eu idealizei. E quando as coisas não saíram do jeito que ele havia idealizado, ele bateu o pé, foi embora. Diminuiu o Rio Jordão, dizendo, porque na cabeça dele, natural e orgulhosa, era um banho no Jordão, e na verdade era um ato de humildade, de obediência. Às vezes o que Deus está nos pedindo, a pessoa está lá, mas é isso que vai mudar minha vida? Apenas. Às vezes o que está faltando na vida de algumas pessoas é fazer apenas. Mas ele pediu apenas que se mergulhasse, que você mergulhasse no Jordão. Sabe aquela ordem simples? Aquela coisa simples, aquela obediência a algo simples, aquele alinhamento simples, que não é nada demais, mas eu estou fazendo um cavalo de batalha, eu estou pisando duro, eu estou reclamando, eu estou indo embora.
Eu estou indo embora e deixando para trás a minha cura, a minha libertação, o meu destino. Porque apenas não quero fazer algo simples, que demanda o quê? Humildade. Humildade. Humildade é igual a promoção. Humildade. Alguns casamentos estão sendo destruídos por falta do quê? Humildade. Algumas pessoas estão perdendo o seu lugar por falta do quê? Humildade. Estão deixando de viver uma graça maior, um favor maior, por causa do quê? Humildade. Estão deixando de ser promovidas por Deus por falta do quê? Humildade. Então, tem muitas perdas acontecendo por causa de uma única coisa: falta de humildade. Porque humildade é simplesmente você decidir fazer algo que você não tem vontade. Mas vivemos um tempo onde as pessoas querem fazer só o que elas têm vontade. E elas se esquecem que elas estão aqui para fazer a vontade de Deus e não o que elas têm vontade. Vivemos num tempo que o normal é a busca por diversão. E você não está aqui, nem eu, para nos divertirmos. Nós vamos encontrar realização na nossa vida com um espírito quebrantado, que é quebra de argumentos. Eu não argumento mais, eu simplesmente vou aderir à vontade de Deus, vou me alinhar com ela. Então é um tal de, eu quero me divertir. Você se diverte vivendo a sua vida com propósito. Porque uma diversão vazia, o que diz Eclesiastes, que o riso é loucura, porque há um riso que provém da carne, de uma diversão vazia, que é o riso dos tolos, como ele disse. É só o riso dos tolos. Às vezes você vê uma pessoa rindo, e você sabe, à distância você vê e vê, é só o riso do tolo. Riso na verdade, dos tolos, porque é assim que os tolos vivem. Eles riem de qualquer coisa. Eles são a procura de viver uma vida à base da diversão. Do riso disse a loucura e da alegria de que serve, mas aqui ele está falando dos tolos. Então olha só, quantas perdas, simplesmente porque eu não quero me submeter, porque eu estou tão cheia de mim, que eu não quero me submeter, e eu posso tomar uma decisão que vai mudar, alterar o meu destino, por uma única coisa: orgulho. Naamã, o orgulhoso, quase perdeu o seu destino, quase perdeu sua cura, quase passou perto de perder. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Agora ele diminui Israel. Os rios de Abana e Farfar são superiores a qualquer água de Israel, porque na cabeça dele eram as águas, era só dar um mergulho, é aquela visão natural sem revelação. Mas não, Naamã, Deus está testando seu coração para sair, para ver o que vai sair, porque o problema da sua vida é exatamente este aqui.
Você é orgulhoso demais. E você não quer se submeter. Por causa do orgulho. É o orgulho que está roubando o seu destino, é o orgulho que está roubando sua alegria, sua paz, é o orgulho que está roubando o melhor que Deus tem para você. Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora, e foi embora, e foi embora dali, furioso. Para ele era só uma água, e para Deus era quebrantamento profundo. Você vai ter o que quer, quando se quebrantar profundamente. E foi embora furioso. Quantas pessoas que estão indo embora furiosas, que estão furiosas e tomando decisões furiosas. E eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu vou embora da igreja, eu vou embora desse casamento, eu vou embora deste lugar, eu vou embora do ministério, eu vou embora do que Deus tem para mim, porque as coisas não saíram do meu jeito, porque eu fui contrariado, porque eu estou tão cheio de mim. E o orgulho é um Deus para mim, que eu sou capaz de alterar meu destino, talvez até da minha família, porque eu não concordo com algo. Não concordo com isso. Não gostei como o profeta me tratou. O que o Eliseu fez? Deu a ele não o que ele queria, mas o que ele precisava. E esta geração, ela vive dessa maneira: me dê o que eu quero, senão eu vou embora. E se nós não nos levantarmos decididos a nos alinharmos com Deus e dar o que as pessoas precisam e não o que elas querem, o que os nossos filhos precisam e não o que eles querem, nós não estamos fazendo um bem a eles, estamos destruindo com a vida deles. Ficou evidente que Eliseu estava certíssimo. Ele não podia dar o que Naamã queria, porque Deus estava tratando o orgulho. Porque o orgulhoso, a vida do orgulhoso é curta, o sucesso do orgulhoso é curto, a alegria do orgulhoso é curta, a paz do orgulhoso é curta, tudo é curto na vida do orgulhoso, tem tempo de validade, passa rápido. A promoção do orgulhoso na vida de uma pessoa que é orgulhosa dura pouco. A honra na vida dela dura pouco, porque o orgulho a derruba. Porque o orgulho é um Deus na vida das pessoas, e ele nasceu no coração de Lúcifer. Então, quando você dá lugar ao orgulho, você se parece com o diabo. Quando que uma pessoa se parece com o diabo? Quando uma pessoa pode se parecer com o diabo? Podemos nos parecer com o diabo? Sim! Quando? Quando damos lugar ao orgulho. Porque Satanás, antes do orgulho, ele era um querubim iluminado, glorioso. Foi o orgulho que o transformou no diabo. E algumas pessoas, o orgulho tem transformado elas num diabo, em demônios. Porque a humildade é detestada por elas. E elas não entendem que a humildade que promove, que exalta e que as mantém no mais alto nível de favor. Mas os seus servos, os bons servos. Deus seja louvado pelos bons servos. Que sejamos bons servos. Lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil,
Porque normalmente o que Deus está nos pedindo não é difícil demais. Não é isso que está em Deuteronômio 30? Não é difícil demais. O Senhor não faria? Se Ele tivesse pedido uma coisa difícil para ser curado do seu problema, o Senhor não faria? Quanto mais quando Ele apenas lhe diz que se lave e seja purificado. Ele apenas pediu que seja humilde e desça até as águas do Jordão e se lave lá. E você vai ser purificado, não é isso, meu Senhor, que o Senhor veio buscar? O Senhor veio buscar que as coisas saiam do seu jeito ou cura? O que você quer, Naamã? Porque não dá para ter as duas coisas, Naamã. Se você quiser uma grande vida, você vai ter que abrir mão do seu jeito, do seu padrão, do seu sistema, desse orgulho. Se você quiser uma grande vida, você vai ter que trilhar o caminho do temor, da humildade. 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 Que você busca, a raiz dela é umidade. Humus. Humus. Humildade. Humus. Umidade. Não é por acaso que Moisés, quando fala que o vigor foi mantido, no hebraico está a umidade foi mantida. E a Bíblia fala que ele era o homem mais manso da face da terra, ou seja, para você ser o homem mais manso da face da terra, você tem que ser uma pessoa muito humilde. E a humildade, ela não tira a sua ousadia, nem a sua coragem, nem a sua intrepidez. Muito pelo contrário. Ela te dá muito mais ousadia. Porque você não tem consciência culpada. E uma consciência culpada tira a autoridade. E um orgulhoso, ele não tem paz no coração dele. E o orgulhoso, tudo gira em torno dele, ele pensa nele o tempo todo. Ele é malicioso. Todo orgulhoso é malicioso. E vive para conjecturar, e o mundo gira em torno dele. Estão pensando em mim, falando de mim. Tudo o que está acontecendo está sendo feito nas costas dele, e para prejudicá-lo. E ele vai conjecturando e criando toda uma cena. Quando na verdade, só ele é que está pensando nele para a destruição dele. As coisas estão acontecendo e ele está lá parado naquele mundinho pequeno, onde ele é seu Deus. Tudo é ele. Agora o humilde não. Tudo gira em torno de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus, do bem que aquela pessoa quer fazer para o outro, porque o humilde é um bom servo. Então, antes de Jesus ser exaltado, ele estava fazendo o quê? Lavando os pés dos discípulos. E ele deixou uma mensagem, antes de você ser exaltado, tire a capa, põe a toalha. Seja o povo da toalha na cintura e vá servir, porque quando você serve, você é exaltado. Deus pode exaltar aqueles que estão servindo com excelência. Deus pode exaltar aqueles que estão servindo com humildade e quebrantamento. Bom, assim ele desceu o Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem,
Uma ordem simples do homem de Deus. Quais são as ordens simples que você tem passado por cima? Talvez uma coisa tão simples, que é resolver a sua vida, que é mudar o seu destino. Uma coisa tão simples. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme. Agora obedeceu Naamã a ordem do homem de Deus, e foi o quê? Purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. E aí a história de Naamã é linda, ele volta cheio de fé e leva a terra de Israel para oferecer sacrifícios, e agora tudo que não incomodava Naamã agora incomoda, o fato dele ter que entrar no templo do Deus do seu rei, porque o rei se apoiava no braço dele, agora ele estava preocupado, e ele expõe aquilo para Eliseu, ou seja, tudo que ele não via, que ele não entendia, que não o incomodava antes, agora incomoda, porque agora ele vê, o orgulho foi vencido nas águas do Jordão, porque não foram as águas do Jordão que curaram a lepra de Naamã, foi a atitude de humildade, de obedecer à ordem do homem de Deus. E dar os 7 mergulhos, que fala da perfeição, de você ter uma atitude completa. Pega essa palavra, e ela muda a sua vida. Talvez você ache que precisa acontecer um monte de coisas, e Deus está dizendo, só se humilha. Tenha uma atitude de humildade, você vai ver. Viva de forma quebrantada e humilde. Porque o Senhor habita no alto e sublime lugar, mas também no coração contrito e humilde. Não há nada que o Senhor possa negar a um coração quebrantado e contrito, um coração humilde. Não há nada que Ele possa negar. Absolutamente. Não há nada. Algumas pessoas vão resolver problemas seríssimos com uma atitude de humildade. Algumas pessoas vão mudar o rumo da vida com uma atitude de humildade. Algumas pessoas vão curar seu destino com uma atitude de humildade. Eu acredito que Deus está dizendo aqui, tudo que você pensa que precisa de tantas coisas para mudar, se você for humilde, onde você sabe que tem que ser, se você tiver um comportamento humilde, você vai mudar coisas na sua vida e vai obter resultados que você nem pensou e nem pediu. Ah, bicho, então você está dizendo que o problema da minha vida é o orgulho da maioria. Tem coisas que não estão se resolvendo por falta de humildade, por conta de orgulho. O orgulho está travando. E não adianta você viver com uma armadura de um bom cristão, mas aqui dentro, ou até de um líder, mas aqui dentro você é uma pessoa orgulhosa, arrogante, que é capaz de pisar duro e dizer, vou embora. Qualquer coisa, vou embora. Você já ouviu gente que qualquer coisa diz, vou embora? Não precisa de muito, vou embora. Tem gente que não faz outra coisa, não é? Vou embora. De tempos em tempos, vou embora. Eu vou embora. Por quê? Porque não está saindo, as coisas não estão saindo como eu quero. Eu vou embora. E elas vão. Eu já vi gente ir embora do seu destino. Fazer uma curva e pegar um rumo que destruiu com elas e às vezes até com quem estava junto. Porque para alguns é muito fácil. É o grupo original que saiu do Egito, o Egito não saiu daquele grupo. Qualquer coisa, vou embora. Vou voltar para a escravidão. Vou levantar um líder que me leve de volta para a escravidão. Vou voltar, vou desistir. Tem gente que está na ponta da língua. Vou embora, vou desistir, vou parar. Você acha mesmo que esse é o caminho? Sabe o que está por trás dessas palavras? O orgulho. E aí você pergunta por que as coisas não avançam na sua vida? Porque Deus se opõe aos orgulhosos. Mas dá graça, muito favor
aos humildes. Vem cá, Mari. Vamos ouvir o testemunho da Mari. Graças a Deus. Sim, pode sentar. Estava deixando vocês em pé, não é? Agora vocês estão mais espertos. Mari, querida, você está bonita. Graças a Deus. Muito bom. Mari, vamos lá. Você disse que o seu pai foi presente, mas ausente. Exatamente. Você nunca ouviu dele um eu te amo, te abraçar. Isso te fez muita falta. Muita. Porque aí você foi tomada de uma carência que você tentou encontrar em relacionamentos. Exatamente, bispa. Na realidade, meu pai sempre foi muito provedor. Cuidou da minha irmã, de mim, fizemos estudo, faculdade, enfim. Sempre foi muito respeitoso. Mas eu nunca recebi um abraço do meu pai. Eu nunca recebi um eu te amo, você é uma filha especial. Nunca. Como a senhora mesmo diz, dê buquê para suas filhas, né? Nunca recebi nada disso. E então eu fui procurar fora. E isso fez eu tomar muitas atitudes erradas na vida. Minha vida sentimental sempre foi muito conturbada. E isso foi causando feridas dentro de mim, né? Porque você tenta preencher aquilo que faltou. Exatamente. E você tenta encontrar isso em alguém. Esse alguém não dá, outro alguém não dá, outro não dá. Exatamente. Isso vai te frustrando e vai te derrubando na vida. Porque eu nunca procurei, na realidade, no meu inconsciente, um relacionamento mesmo, né? Eu procurava somente suprir as minhas carências. Então, eu nunca selecionava uma pessoa que fosse dos meus princípios. Mesmo porque eu não nasci num lar cristão. Meus pais são católicos, né? Eu sempre fui na igreja, fui criada numa escola católica. Mas eu não tive esses princípios que hoje eu aprendi aqui no ministério. Então, a gente vai pela aparência, a gente vai pelos lugares que a gente anda, e também a gente não seleciona bons companheiros em certos ambientes, né? Então, isso foi fazendo com que eu fui fazendo... Vai buscar no lugar errado, vai ter um problema. Exatamente. Ô, Mari, bom, você acabou se casando dentro desta carência. Exatamente. E se casou com um homem boêmio, alcoólatra, adúltero. Exatamente. Que endividou você absurdamente, traiu você, desrespeitou. Exatamente. Quando você chegou em 2014, 11 anos então que você está aqui. No ministério, isso. Você chegou com esse problema, carente, casamento destruído. Essa pessoa não tinha mesmo, ele não, já estava até com outra pessoa mesmo, isso. Né? E na realidade, bispa, quando eu conheci o meu ex-marido, eu estava já indo numa igreja evangélica, mas eu frequentava, na realidade, é o que a senhora fala, eu ouvia, mas eu não praticava. Uma frequentadora. Exatamente. Ele foi... aceitou Jesus, né? Da boca para fora, foi batizado. Por causa da Mari, ele passou por tudo. Entre aspas, era uma condição, até para eu ver se ele melhorava, né? Se realmente ele dava abertura para Jesus forjar o caráter dele. Você tentou trazer com a ideia, eu vou mudar essa pessoa. Exatamente, a ideia é totalmente errada, né, bispa? E, enfim, aí nós nos casamos, ele frequentava a igreja, trabalhava até na obra. Mas é daquele jeito. Aqui ele trabalhava na obra, fora era daquele jeito, totalmente boêmio. E eu aguentei durante somente 5 anos, porque eu não queria me separar, porque eu achava que por ser cristã não podia se separar. Até que um dia eu fui surpreendido com uma ligação de uma das amantes dele. E aí eu falei, bom, isso não é mais para mim. E nisso eu já estava totalmente endividada, porque ele tentava montar alguns negócios, e eu acabava fazendo empréstimo para poder ajudá-lo. Até que o momento eu falei, bom, não é mais para mim. Senhor, eu sei que não é para nós nos separarmos, mas eu não aceito mais essa condição.
Então, nós nos separamos e foi quando eu realmente vim para o ministério e tentei me reerguer. Ô Mari, você chegou no ministério, então, com esse casamento arruinado. Arruinado. Com problemas financeiros seríssimos. Com dívidas de mais de R$500 mil em empréstimos. E aí veio o câncer. Exatamente. Aí veio o câncer. Porque, bispo, eu não queria me separar. Mesmo ele sendo péssimo, eu não queria me separar. Eu achava que... Era aquela carência. Não era nem só carência, bispa. Eu achava que casamento era para o resto da vida, porque meus pais eram assim. Entendi. Então, para mim, ia ser como se fosse um fracasso meu, pessoal. Então, eu queria tentar. Mas aí, como não deu certo, então eu vim para o ministério em 2014, me separei em 2015, e por volta de outubro eu fui diagnosticada com câncer. E, bom, eu operei, graças a Deus estou recuperada, não tenho mais nada, faço todos os exames regularmente. E aí eu comecei a entender o porquê que, de repente, eu também estava tomando todas essas atitudes, né? Foi o que a senhora falou hoje no programa, né? Qual é o meu futuro? Eu nunca tinha tido esse tipo de visão, sabe, bispa? Vamos viver. Eu vivia. Então, casa para a vida inteira, mas um casamento destruído, então deixa. Nunca pensava em ter essa escolha que eu vou fazer, o que vai refletir no meu futuro? Nunca pensava, faz. Se der errado, a gente vê. Uma vida cega. Exatamente, bispa, cega. Ô Mari, você disse... você disse que você não se cuidava. Você chegou acima do peso, você chegou muito. Você chegou... você havia se abandonado. Exatamente. E isso me cobrava muito, porque eu tenho um salão de cabeleireiro há 22 anos. E eu lido com aparência. Então, eu engordei mais de 20 quilos, porque eu me afogava na comida, porque eu não tinha um marido presente. Meu marido chegava 3, 4 horas da manhã. E eu ficava em casa comendo. Não me arrumava, eu tinha perdido totalmente a alegria, né? Esse cuidado mesmo, né? Amor próprio mesmo, eu tinha perdido totalmente. Então, eu cheguei no ministério com meu casamento falido, um dia até no altar, quando a senhora ungia no final dos jejuns, eu abracei a senhora e falei, eu estou com o casamento destruído, bispa. Seja forte, Deus é contigo. E aquilo foi ficando dentro de mim, no sentido de, se eu estou na igreja, Deus quer alguma coisa de mim, eu vou conseguir superar. E eu fui aprendendo esse espírito aqui no ministério, de ser forte e corajosa mesmo, né? Ô Mari, bom, você, esse casamento ainda, você disse que você chegou em 2014, separou em 2015, exatamente porque você ainda... de alguma maneira, estava segurando as coisas que Deus já estava mostrando para você. Escuta, Mari, faz uma risca que aí já acabou, já foi. Exatamente. Já foi. Bom, Deus fez uma obra incrível na sua vida. Aquele câncer, Deus curou você. Você saiu dessa situação, pagou essas dívidas. Deus foi te restaurando dia após dia, ampliando sua visão. O salão, que é uma franquia que você tem, né? Que tinha tudo para ir, você estava com situações lá, não ia. Por quê? A cabeça atrapalhada. Porque eu não me posicionava corretamente como uma líder, né? Exatamente. E é lindo, o seu salão é lindo, fui lá uma vez, é muito bonito. Já mudamos, bispo, estamos num espaço maior. Está maior. Então está superior, agora é um prédio. Que já era. Então, você assumiu sua posição de empresário mesmo, e Deus foi te prosperando. Bom, Deus curou você, toda essa parte, carência, tanto que você não se via sozinha. Exato. Você tinha outros relacionamentos. E aí você encontrou, foi uma coisa, até um testemunho que você mandou, não lembro se foi pela Iana, que você teve um momento que você fez uma risca no chão. Exatamente. E você encontrou sua alegria em Jesus. Foi 2018. E você supriu você. Exatamente. Você falou, acabou. É Jesus, Jesus é o homem da minha vida. Exatamente. E te supriu. Totalmente, bispa. Tanto assim que hoje eu sou uma mulher de 51 anos sozinha e não tenho necessidade de ter absolutamente ninguém.
Não sei se Deus está preparando uma pessoa para mim, mas não é mais esse o meu objetivo, não é mais esse Não o é meu mais foco. seu foco. Exatamente, bispo, não é mais Deus meu foi foco. mudando você interiormente para mudar fora. Que Exatamente. daí você voltou a se cuidar, passou a saúde. Projeto 120, bispo. Você falou que você está saudável, que está Faço atividade treinando, física. comendo bem. Exatamente. E é interessante que você é nutricionista também, não é? Não é? Fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Né? Então, e você... Bom, Deus... Hoje eu já tenho essa visão de futuro, bispo. Você tem a visão de futuro. Exatamente. Então, assim, hoje eu faço atividade física, eu me alimento corretamente, porque eu quero envelhecer com saúde. Isso. Hoje eu cuido daquele salão, né? Eu geralmente fico na recepção, como se fosse meu púlpito. Sabe, bispo, antigamente eu pedia para as pessoas irem orar. Ora por mim, ora pelo salão. Até que um dia eu entendi, não, quem tem que orar sou eu. A cabeça do salão sou eu. Então, todo final de Santa Ceia, de domingo, eu vou para o meu salão com olhinho, unjo. Ô, Mari, é tão interessante que você estava com tanto desejo de fazer as coisas funcionarem, que você, no salão, normalmente, se toca música secular e tal, e você tentou botar as Louvor. Músicas em português, o louvor, e o povo não gostou. Não. Mas você veio e pediu para fazer uma coletânea internacional. Internacional e instrumental. Isso. E você, por temor a Deus, está ouvindo? Por temor a Deus, ela mudou até as músicas, colocou. Aí o povo não está lá distraído, exatamente. O ritmo é bom, mas está adorando. Exatamente. Quer dizer... Onde tem as revistas, eu coloco os jornais. Exatamente, exatamente. Na Celso, você já começou a fazer algo para o reino, que você gostava de lavar os banheiros. Os banheiros eram meus. Agora você voltou, está cuidando do espaço da beleza dos internos. Isso eu tenho que agradecer o pastor Denis. Porque quando nós viemos para Taquari, eu acabei que, acho que mudou os dias, alguma coisa assim, eu não consegui mais trabalhar na obra, né, como organizar. E o ano passado, quando o pastor Denis voltou, falei, pastor, eu estou incomodada, eu preciso voltar. Ele, Mari, mas eu vou ver. Eu falei, não, deixa eu voltar para os banheiros. Ele, não, para os banheiros não. Aí ele falou, não, então, já que você trabalha em salão, você vai ficar organizando o salão. Eu cumpri já a parte de servo do banheiro. Tem que passar pelo banheiro. Se não passar, você não é um bom servo. É bênção, né? É bênção. Tem que passar pelo banheiro. Ô, Mari, bom, Deus, dívidas foram pagas, alma curada, está com seu apartamento, você falou que comprou imóveis, tem seus imóveis para renda. Exatamente, bispo. Deus... O salão está prosperando mês a mês. Você falou que você não tem agenda. Não tenho, bispa. Final de semana, eu com dor no coração falo não. E eu não tenho nem mais espaço para pôr mais profissionais. Hoje nós temos, acho que, 9 cabeleireiros, acho que eu tenho umas 20 manicures. Eu não tenho espaço para colocar mais profissionais. Mas isso, bispa, foi graças ao meu posicionamento de ser uma dizimista fiel, porque lá atrás, quando eu era só ouvinte, era um dízimo assim, sabe? Hora vai, cumpre o princípio, hora não. E quando eu vim para cá, como eu vim falida, o bispo Anderson sabe disso, eu dava o meu dízimo, cheque predatado, e muitos voltavam. Bispo, me troca o cheque novamente... Porque eu não tinha dinheiro, bispo, eu não tinha dinheiro para pagar a conta, mas eu dava o dízimo, mesmo que fosse predatado. E eu aprendi a ser uma ofertante. E uma ofertante ousada, sabe, bispa? Quando a gente mudou para cá, eu lembro de você ir com o Fer, não sei se foi na Telha Norte, acho uma coisa assim, para poder comprar material para a reforma. Eu comprei os pisos lá das salinhas, isso mesmo. Isso aí. Isso mesmo. Você agora... Além de ser dizimista fiel, ofertante, você fez questão de fazer parte da compra, nos ajudou na compra aqui. E só foi a primeira oferta, a primeira, bispa, porque no meu coração eu vou dar muitos mais. Em nome de Jesus, porque você sabe bem que ainda tem longas parcelas. Sei. Pode contar comigo. Eu falo isso para Deus, Deus me ajuda, eu quero cada vez mais ser coluna nessa casa. E é impressionante como, quando uma pessoa assume essa postura, Deus escancara as portas para ela. Né? Escancara. Bispa, se eu dou um conselho para alguém, quando eu vejo lá no salão a parte financeira, eu falo isso, quem é cristã, né? Porque, graças a Deus, eu tenho bastantes cristãos que trabalham.
Você está sendo fiel ao Senhor Jesus? Você realmente está dando dízimo? Você está ofertando? Você fez uma oferta de fé? Porque isso realmente escancara as janelas dos céus nas nossas vidas, bispa. Eu aprendi isso graças aos seus ensinamentos. Louvado seja Deus. 11 anos aqui. 11 anos, É bispa. outra Mari? Outra Mari, outra Mari. Outra coisa que eu sempre vi em você, Mari, eu nunca vi aquele espírito ostentador, você é muito tranquila, Deus vem te prosperando, abençoando a sua vida, mas você, primeiro você quis arrumar a sua vida, Exatamente. Quis investir, não em garagem e closet, mas em coisas seguras. Exatamente. Esse é muito interessante, você tem essa cabeça de reino. Bispa, até hoje eu tenho meu carro velhinho de quando eu vim. Porque... Não, mas agora está na hora, né, Maria? Já deu, né? Já deu. Então, já estou dando uma ordem, pelo amor de Deus, aqui lá já deu. O meu mecânico fala, Mari, por favor, né? O seu carro... Mas na hora que fundir o motor, a gente compra outro. Não. Então, hoje eu te liberto aqui nesse altar. É esse ano, Mari, é esse ano. Não, Jesus. É esse ano. Peraí, minha filha, eu lembro daquela X não sei o que você estava de olho. Não, mas aí a X1 ficou para ele, eu fiquei com o apartamento. Mas foi com o ímpio, está na hora de vir para o justo agora. Exatamente. Mas é por causa disso, bispo, assim, eu fui tão traumatizada, porque realmente os valores eram bem altos, que eu preferi realmente me estabilizar financeiramente, né? Então, assim, eu acho que é muito mais importante, porque carro não é investimento, né? Então, eu preferi investir em imóveis, ter essa tranquilidade financeira. Sim, mas agora eu vou criar vergonha na cara. Sim, agora você está liberta. Essa parte da sua vida. Mari, Jesus mudou sua vida? Mudou totalmente, bispa, mudou. E hoje eu vou na casa das minhas vizinhas para orar. Eu nunca imaginei estar nessa situação, bispa. Eu tenho uma vizinha que ela está num processo de separação e há umas 2 semanas atrás ela pediu para eu ir orar com ela que ela queria se matar. E aí ela já reuniu mais outras 2 pessoas e agora a gente toda quarta-feira ora. E eu fico olhando, eu falo, Jesus é muito bom, porque assim, há um tempo atrás eu estava num processo de separação e não tinha ninguém para me ajudar. Lógico, aqui eu tenho que agradecer muito a Thalita, porque ela me ajudou muito nesse processo. E nos cultos, como a senhora fala, às vezes a gente não precisa receber oração depois, né? Tudo que a senhora fala no altar já cura. E aí hoje eu posso levar a palavra, né? Da Bíblia para as pessoas, falar da palavra. De manhã a gente tem um WhatsApp, grupo de oração. Aí todo dia de manhã eu mando o programa da senhora, coloco no livrinho a palavra da manhã, de tarde, de noite, eu mando pelo WhatsApp. Nisso, é isso, bispa. Realmente. Eu sei que eu estou engatinhando, né, assim, mas eu quero aprender. Hoje meu objetivo é crescer no Senhor, é cada vez mais expandir minha consciência e entender. Estou na leitura da Bíblia todos os dias, já li o ano passado, é a minha 2ª Bíblia, estou nos 7 leituras das 7 vezes de Atos. É isso, bispa. Louvado seja Deus. Eu sou pelo Ministério Mudança de Vida. Eu sou pela senhora. Foi o que você falou. É isso aí. Você, quando veio aqui, você aprendeu a deixar de ser consumidora e ser uma investidora. Exatamente, bispa. Ainda caio, às vezes, nesse pecado do consumo, bispa. Realmente, sapatos e bolsas é meu fraco. Essa é coisa de mulher, minha filha. Mas hoje eu aprendi isso. Assim, o ano passado... foi em 2024, no final do jejum dos 52 dias, um valor financeiro que eu queria aplicar ou até investir, eu coloquei no reino, porque eu entendi que é a terra mais fértil que eu possa pôr. E você tem visto isso, né? Amém. Hoje eu sou outra empresária. Eu renasci no Ministério Mudança de Vida. Tudo que eu sou, se eu estou aqui, bispa, é graças ao ministério e aos seus ensinamentos. Maravilhoso. Eu te amo. Eu também. Obrigada. Falar comigo, que aí eu não tenho que falar comigo. Deixa eu abençoar. Louvado seja Deus. Vamos orar. Louvado seja Deus. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Incrível. Louvado seja o teu nome por sua bondade. Abra esse culto com essa mensagem, esse testemunho que mostra para cada pessoa que aqui está que o caminho é o Senhor, é ouvir a palavra e se alinhar com o Senhor. Quando nós nos alinhamos com o Senhor, a nossa vida é transformada.
Quando nós fazemos como Naamã, por fim fez, descemos nas águas do Jordão, que representa uma submissão ao Senhor absoluta. A nossa vida é transformada. Eu agradeço o Senhor demais. Peço que essa palavra tenha mudado vidas, que esse testemunho tenha ilustrado o que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa que se entrega completamente. Eu consagro essa reunião ao Senhor. Eu abro o jejum da manutenção dos projetos conquistas e tomo posse de um dia de glória, de mudanças, de transformações, de libertações. Eu tomo posse da tua bênção sobre nós. Que quando no final deste dia, quando o teu povo passar por aquelas portas, que saiam pessoas renovadas, diferentes, convictas, decididas, bem posicionadas, que temem o teu nome, submissas completamente à sua voz, capazes de obedecer a tua voz, a ordem simples. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo a igreja, eu abençoo, Senhor, cada pessoa que está aqui. Passa do teu sangue aqui, acampa os teus anjos ao nosso redor. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. O teu sangue nos garante a vitória. O teu sangue nos purifica de todo mal. Eu tomo posse de corações humildes e quebrantados, submissos ao Senhor. E um dia de grandes transformações para a honra e a glória do teu nome. Assuma o trabalho, Senhor, porque só pelo Senhor. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.